Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a ideia do Trump de fazer o policiamento no México, vamos colocar assim. Ele está dizendo que vai enviar tropas especiais americanas para atacar os cabeças dos cartéis mexicanos de drogas que, em última análise, existem graças à exportação dessas drogas para os Estados Unidos, né? Existe nesse momento lá nos Estados Unidos um problema muito sério com fentanil, né? Que é uma droga nova aí, que tem deixado muita gente mal lá nos Estados Unidos, e o Trump prometeu agir contra os cartéis, né? Vocês sabem a minha opinião sobre esse negócio de drogas, eu acho que isso é uma besteira, que a única maneira de resolver isso é liberar a coisa toda, mas, enfim, será que isso aqui seria uma alternativa? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Igor Gabriel, O Esporádico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Trump está indo naquele julgamento lá da Stormy Daniels, que parece que não vai dar em nada, porque a própria moça se contradisse várias vezes durante o depoimento lá, mas todo mundo sabia que aquilo ali era roubada, não ia dar em nada mesmo, foi só para atrapalhar o caminho eleitoral do Trump, né? Enfim, e a ideia do Trump que ele falou que vai fazer, uma promessa de campanha dele, ele falou que caso ele vença o Joe Biden, coisa que pode acontecer, tem uma chance grande do Trump ganhar a eleição esse ano, ele anunciou o envio de esquadrões da morte ao México com o objetivo de atacar os líderes dos principais cartéis do narcotráfico, né? Os esquadrões proviriam das forças especiais americanas e avançariam para o território mexicano com ou sem apoio do presidente do país, o Manuel López Obrador, lá, né? O AMLO. E segundo eles isso daqui seria uma guerra e não sei o que lá. É lógico, o AMLO não gostou disso, mas para pensar. O que ele vai fazer? Vai fazer boicote aos Estados Unidos? Não vai dar muito bem para o México, não. O que ele vai fazer? Ele vai entrar em guerra com os Estados Unidos? Menos um país no mundo. Vai virar o Texas do Sul, o México, né? E, enfim, não tem o que fazer. Se os Estados Unidos resolver adotar essa política, vai fazer o quê, né? E isso não é uma coisa tão longe assim. Lá em 2019, essa matéria aqui é de 2019, o que acontece se Trump declarar cartéis de drogas no México como organizações terroristas, né? O Trump estava nesse processo para decretar essas organizações como organizações terroristas quando ele perdeu a eleição de 2020 e aí o processo parou. Esse processo, se ele decretar essas organizações como organizações terroristas, foi isso que foi o embasamento usado pelo governo americano para a invasão do Afeganistão, né? O entendimento que havia organizações terroristas lá no Afeganistão agindo contra os Estados Unidos. Naquela época o presidente era o George Bush, um outro republicano. Teve o caso lá das Torres Gêmeas, lá do 11 de setembro, né? Então eles fizeram, em seguida decretaram o Al-Qaeda uma organização terrorista e fizeram toda a operação no Afeganistão justamente para limpar a Al-Qaeda de lá, né? É lógico, depois o Talibã voltou ao Afeganistão, mas a verdade é que a Al-Qaeda mesmo virou muito menor do que era naquela época. Não quer dizer muita coisa isso, podem surgir outras organizações terroristas, e esse é o grande problema desse tipo de coisa, né? Enfim, se o Trump ganhar a eleição esse ano, é muito possível que ele retome o processo de decretar essas organizações como organizações terroristas, e aí o governo americano estaria autorizado pela jurisprudência, vamos dizer assim, pela história passada, né, a enviar tropas para o México para combater diretamente esses principais cartéis, né? Isso pode ser uma coisa bacana. Eu tenho certeza que muita gente aqui no Brasil vai falar, pô, aqui no Brasil também, olha só o PCC aqui, o Comando Vermelho, não sei o que lá, um monte de organização criminosa, o governo Lula, enfim, tem um monte de organização criminosa aqui no Brasil. Pô, manda aqui pra cá também, o Trump, manda esse troço pra cá. Agora, a verdade é que isso não é uma coisa tão boa assim no final das contas não, tá? Porque isso daí é mais uma coisa violenta, uma solução violenta para o problema. E vocês sabem aquilo que eu digo para vocês, não há soluções violentas. Toda solução violenta é temporária. Existe autodefesa, autodefesa é importante, mas fora isso, para resolver um problema diretamente, você não resolve com violência. Violência sempre vai ser uma coisa temporária, resolve durante um tempo. Né? O caso lá do Afeganistão, como vocês podem ver, agora está tomado pelo Talibã de novo, pouco custa criar novamente uma Al-Qaeda por lá. Né?
Então, o que acontece aqui, se o Trump decretar as organizações, os cartéis de droga do México como organizações terroristas, é que justamente ele fica autorizado a fazer esse tipo de coisa, né? Ele disse que ofereceu ao presidente do México, ao AMLO, que ele deixa eu entrar lá e varrer tudo, mas ele rejeitou a oferta. É lógico, o México nunca admitirá nenhuma ação que signifique a violação da sua soberania nacional. E aí que está o problema. Eu concordo, né? É um absurdo. Isso seria uma violação da soberania do México, né? O México que tem que correr com esses cartéis. Mas, se o Trump fizer isso, o que o México vai fazer? O México não tem muito que ele possa fazer nesse caso, né? Foi o mesmo processo que foi feito com o Afeganistão, então mesmo o resto do mundo ocidental não tem muito como contra-argumentar isso daí. Enfim, e cartéis são terroristas? Não de acordo com a concepção da palavra. Por quê? Terrorista é quando você quer causar danos, causar mortes, né, de um grupo étnico, de uma pessoa. Você pode dizer que o cartel mexicano ele visa matar americanos usando drogas para isso. Mas a verdade é que não, né? O cartel visa dinheiro, é uma operação com grana. Eles usam as drogas, eles entregam as drogas lá nos Estados Unidos porque tem demanda, tem gente querendo comprar as drogas lá. E é o que eu falo para vocês, esses seguidas crises com drogas nos Estados Unidos são função da proibição, não função das drogas em si. É o que eu falo para vocês, né? O exemplo que foi tirado pelo Milton Friedman lá da proibição americana de álcool, né? Na época que o governo americano proibiu o álcool, aconteceu um fenômeno de piorar muito as mortes por bebida. Aí você fala, como é que pode, né? Quando era liberado, morria menos gente. Depois que foi proibido, passou a morrer mais gente. E eu explico para você. Quando você começa a proibir isso daí, você começa a botar um custo no transporte daquele material, né? Transportar o álcool sendo legalizado é barato. Transportar o álcool sendo ilegal é muito mais caro, você tem que dar propina para a polícia, tem que esconder o caminhão, um monte de coisa. Aí o que acontece? O pessoal começa a preferir contrabandear álcool mais pesado. Ninguém vai contrabandear cerveja, acaba contrabandeando uísque. Ninguém ia contrabandear, da mesma forma, nas drogas, ninguém quer contrabandear maconha, que é uma droga relativamente leve. Vai contrabandear cocaína, vai contrabandear fentanil, vai contrabandear outras coisas que são muito mais pesadas, né? Ou seja, acaba tendo esse efeito de você piorar as mortes, criar mais crises, justamente porque chega a ser um material mais concentrado que é o vendido, né? Não só isso, como você tem também o problema da falsificação, né? Aqui no Brasil o pessoal sabe disso, né? O pessoal compra baseado aqui nas favelas aqui, a maior parte é bosta de vaca ali. Eles misturam tudo naquele negócio ali, tem um restinho de maconha ali, porque pro traficante, né, o cara vai reclamar para quem? Vai entrar na justiça contra o traficante porque produto de baixa qualidade? Não tem jeito, né? Então, quando você tem a proibição, acaba se gerando um incentivo para manipular a coisa, para botar misturas no negócio. E lá nos Estados Unidos acontecia isso na época do álcool proibido também. O pessoal misturava álcool com outras coisas e às vezes essas misturas davam ruim, acabavam matando um monte de gente, né? Enfim, eu sou totalmente contra essa medida do Trump. Agora, é algo que certamente tem apelo. E tem apelo não só entre os americanos, tá? Eu tenho certeza que tem apelo entre os mexicanos também. Muitos gostariam que os Estados Unidos fizesse exatamente isso. De novo, não vai resolver o problema. Vão matar um monte de gente e vai surgir novas lideranças nesses grupos. Não tem muito jeito, né? Da mesma forma, tentar fazer isso aqui no Brasil, eu tenho certeza que teria um monte de... Caramba, aquela quadrilha, aquele cartel que tem ali no STF, caramba, dá um jeito naquilo ali. Manda um SEAL, uma tropa do SEAL ali para entrar no STF e destruir tudo, né? Coisa e tal. Gente, solução violenta nunca é a solução definitiva. A coisa aparece de novo, a coisa se cria de novo. Solução definitiva é você fazer argumento e de defesa. Defesa é importante, mas não é isso que o Trump está querendo fazer. O Trump está querendo colocar gente, querendo atacar outros países, né? Então eu não gosto disso daqui não. Espero que não aconteça, mas eu tenho certeza que muita gente gosta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.